Olá, boa noite. Vou fixar aqui o motivo da live. Olá, gente, boa noite. Eu tô escrevendo aqui para fixar. Vão entrando aí, vão se posicionando. Olá, Sofia, tudo bem? Nossa, tá acordada a Sofia hoje ainda. Eu só tô fixando o comentário aqui para identificar a live. Aleikum salam. Olá, Nadine. Só um minutinho, gente, que eu só tô querendo fazer isso para fixar aqui. Salam aleikum a todos. Eu só tava fixando o motivo da live. Salam aleikum, tudo bem? A gente vai fazer uma live hoje com o Sheikh Hassan Khalilo. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o Islã, algumas dúvidas que vocês tenham. Eu já vou chamar eles já estão aqui. E vamos fazer algumas perguntas e ele vai falar um pouquinho do Islã, o objetivo do Islã, quando me iniciou, sobre o hijab, várias coisas. Eu tô tentando chamar, peraí. Já enviei o convite, vão marcando bastante coraçãozinho pro Instagram entregar, tá bom? Marquem o pessoal, que vai ser uma live bem interessante. A gente vai falar diretamente com um líder religioso, onde vocês podem tirar várias dúvidas. Assalamu alaikum, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Como Boa está? noite. Alhamdulillah, Boa bem. noite. Seja muito Graças. bem-vindo. Obrigado, Sheikh, por aceitar o convite. Obrigado a você, muito obrigado a seu convite. Muito obrigada É, pela presença. Hoje o Sheikh vai falar um pouquinho. O Sheikh, ele é responsável pelo Centro Islâmico Imam al-Mahdi, né? sim, certo. Onde se localiza o centro, Sheikh? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus, com o profeta Muhammad e a família toda. Primeiramente, agradeço a sua convite e Um agradeço prazer. as pessoas que nesse momento estão acompanhando a gente. Sobre o nosso centro islâmico, o Centro Imam Mahdi, aqui em São Paulo, que é a rua Hierbal 807, Belezinho. Então, se alguém que mora em São Paulo, ou quem não mora, for visitar São Paulo, né? Pode Sim, visitar o centro, o chefe vai estar lá disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, né, chefe? sim, com certeza, muito bem-vindos, qualquer pessoa é aberto para a comunidade, nossa comunidade, para os muçulmanos e também não muçulmanos, aberto, muito bem-vindos para conhecer sobre a cultura islâmica, sobre a crença islâmica, sobre qualquer dúvida que as pessoas têm sobre o Islã e a gente tenta ajudar e tirar as dúvidas. Que bom, alhamdulillah. Aqui agora a gente vai fazer uma entrevista com o chefe, vamos perguntar para ele sobre o início do Islã. Claro que de uma forma mais resumida, né, para vocês entenderem um pouco. Vamos falar de Jesus Cristo um pouquinho também, que é a dúvida que vocês têm, se a gente acredita, não acredita. E um pouquinho do hijab, que é a dúvida frequente, que vocês perguntam por que a gente usa o hijab. Então, e quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí, assim que der, a gente já responde. E tem algumas perguntinhas da live, da caixinha que eu tinha deixado. Se der tempo, também a gente vai fazer as perguntas. Sheikh Hassan, como iniciou o Islã, de uma forma resumida, para quem está assistindo entender? Sim, tá, sobre o Islã, como que sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo, criou o ser humano. A primeira pessoa que foi criado, profeta Adão. E depois, cada vez cresceu a humanidade, cada vez para frente. E podemos dizer que 124 mil profetas foram revelados para a humanidade. É, cinco deles são muito importantes. Podemos dizer que a religião deles era mundial no tempo deles. Profeta Noé, profeta Abraão, profeta Moisés, profeta Jesus, profeta Muhammad ou Maomé. Último deles, o profeta Muhammad, que o Islã
começou com o profeta Muhammad. Todos os profetas, cada um aceita o outro e continua o caminho dele para frente. Não existe nada briga, não existe nada diferença entre eles, só que cada um está completando a outra. Por isso o Islã aceita as religiões anteriores, os profetas anteriores, e continua o caminho deles. O Islã começou com o profeta Muhammad, podemos dizer que 570 anos depois de Jesus, que Allah subhanahu wa ta'ala revelou através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad e avisou para a profecia do profeta Muhammad, que começou a missão dele para falar sobre o Islã. O livro sagrado que foi revelado para ele também, o Alcorão Sagrado, que a origem desse livro hoje existe entre nós, que não foi mudado nenhuma palavra. Sobre a crença islâmica, nós temos 5 pilares islâmicos que as pessoas que querem saber, rapidamente vou falar. Temos 5 pilares islâmicos. Primeiro, monoteísmo. Acreditamos que Deus é o único, poderoso, criou o mundo inteiro, não gerou, não foi gerado, onisciente, onipotente. Segundo, acreditamos na profecia, 124 mil profetas que foram para a humanidade, que, como falamos, 5 deles são muito importantes. Podemos dizer que a religião deles era mundial no tempo deles. Profeta Noé, profeta Abraão, profeta Moisés, profeta Jesus e profeta Muhammad. O terceiro, acreditamos no juízo final. Acreditamos que além dessa vida material, o ser humano tem a outra vida, que é a vida eterna, que vai começar depois da morte. A morte não é o final da vida do ser humano. A morte é o início da vida eterna, que lá existe paraíso, existe inferno, que depende das ações das pessoas aqui. E o quarto, a justiça. Acreditamos que Deus é justo, tanto nesse mundo, tanto na outra vida. Ele não injustiça ninguém, por isso sempre ficar ao lado da justiça e não injustiçar ninguém. O quinto é imamato. Imamato significa 12 apóstolos do profeta Muhammad. Como que Moisés tinha 12 apóstolos, Jesus tinha 12 apóstolos, o profeta Muhammad também tem 12 apóstolos, que todos eles foram martirizados, mas o último deles está vivo, tem uma vida oculta, o Imam Mahdi. Estamos esperando a volta dele, que ele vai voltar, vai fazer a justiça no mundo inteiro. Geralmente isso é sobre a crença islâmica, e depois nós temos a prática islâmica, que o que o muçulmano deveria praticar na sua vida: oração que por dia que tem que rezar, o jejum no mês de Ramadã tem que jejuar, peregrinação, fazer a peregrinação da Meca, recomendar o bem, proibir o mal, o que um muçulmano deveria fazer na vida rotina dele. Isso geralmente sobre o Islã. Alhamdulillah. Então, olha como é importante essa live. Prestem atenção, porque foi bem resumido da maior dúvidas que vocês têm é essa questão de Jesus, do apóstolo. Ele falou no começo da live, então prestem atenção nisso. Por que temos que jejuar, Sheikh? Pode repetir outra vez, porque estava com o microfone e não escutei. Por que temos que jejuar? Por que do jejum do Ramadã? Sim. Esse é o jejum, como que sabemos, não começou com o Islã. Antes do islamismo também existia jejum nas outras religiões. Talvez com jeito diferente. Mas jejuar sempre existia, porque isso é benefício do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala quer que dar para a humanidade. Essa parte, podemos dizer que o jejum tem benefício para o ser humano, parte do físico, e tem benefício para o ser humano, parte do espírito. Parte do físico, normalmente o ser humano, um ano está comendo, está participando, está se alimentando, precisa este corpo para descansar. Hoje, a ciência também confirma que
o jejum está dando uma força para a humanidade, para o corpo dele. O jejum melhorar a saúde do ser humano. É? Por isso, até que alguns médicos não muçulmanos, no Islã, eles avisam o paciente deles que você deveria fazer jejum para resolver esse problema da saúde. Você precisa fazer o jejum. É? Por isso está mostrando que, logicamente, o Islã, quando está falando você tem que jejuar, o Islã está mostrando o caminho para a saúde do ser humano. Fora disso, espiritualmente, que tem muitas coisas que o ser humano realmente vai ganhar. Vai alimentar o espírito dele, vai aumentar a fé dele. Fora disso, o ser humano vai sentir o dor de outras pessoas, dificuldades que outras pessoas estão passando. Existem as pessoas que não têm condições de comprar, comer, se alimentar. Quando a gente está jejuando, a gente sente dor deles também. Isso podemos seguir mais rapidamente, porque o significado de jejum com certeza, Allah subhanahu wa ta'ala, fora de tudo isso, que benefício fisicamente tem, espiritualmente tem para nós, outra vida também, Deus vai dar recompensa para os jejuarmos. Sheikh, o Ramadã, ele vem quando? Como surgiu o Ramadã? Para as pessoas entenderem melhor. O Ramadã, mês da Ramadã, nós temos por ano um mês, o mês do Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala, no livro sagrado, ele avisou que quando chega o mês do Ramadã, vocês enxergam, olham a lua, começam a jejuar, um mês até que aparece de novo a lua para terminar o jejum. Porque sabemos, lunar, todo mês, a lua aparece até que depois a lua cada vez fica completo no meio do mês, depois começa a diminuir, até que final do mês desapareça, até que nascer de novo um mês novo. Por isso pode ser um sinal para nós, que como o livro sagrado está falando que para o profeta Muhammad, que como foi obrigatório para as nações anteriores, obrigatório para vocês também jejuar. E no mês da Ramadã, quando nasce o sol, vocês têm que começar a jejuar até que o mês seguinte que nasce de novo e mostra final do mês é Ramadã. Por que temos que fazer o zakat? O que é o zakat? Zakat, nós temos zakat final do mês da Ramadã. Temos dois tipos de zakat. Às vezes aqui, isso também é claro para as pessoas, nós temos o khums, um quinto, que é diferente totalmente de zakat. Zakat temos dois tipos. Zakat para alguns alimentos, como para carneiros, para quem que tem carneiro. Quem que O que é zakat? Para quem não está entendendo, a palavra zakat é zakat, um pagamento que temos dois tipos. Dois tipos. Quem que tem ouro, está trabalhando com ouro, tem 8 horas, tem que pagar o zakat. Zakat, uma parte desse a riqueza tem que pagar para os necessitados, os pobres. Por exemplo, quem que tem carneiro, esse tem números, quando chega, por exemplo, 100, tem uma parte, quando chega 200, tem outra parte, tem que passar para os necessitados. Quem que está plantando alcampo, até me fugiu da minha cabeça. O que a gente faz o pão? Isso. Me corrijam aí. É o produto que a gente usa para fazer o pão. E isso, quando uma pessoa que tem uma fazenda está plantando, tem um número, quando chega 1 quilo tal, precisa ele pagar o zakat. Esse não é para comum, porque todo mundo não está trabalhando como fazendeiro, não tem fazenda, não tem carneiro, não tem camelo,
Essa parte só para aquelas pessoas que trabalham com essas partes. Outra parte de Zakat também nós temos é final do mês de Ramadã. Quando as pessoas estão jejuando, chega final do mês de Ramadã, tem um pagamento. Zakat é um pagamento que as pessoas, os jejuadores, pagam para os pobres, as pessoas que necessitam. Esse é um tipo de para a saúde deles, para salvar a vida deles, para purificar a vida deles. Allah subhanahu wa ta'ala obrigou para eles, através disso, tentar apoiar os pobres da comunidade para eles também conseguirem sobreviver e mudar a situação deles. E o hummus? O que é o hummus? O hummus, outro tipo, hummus é um quinto da sua riqueza por ano uma vez. O que está sobrando? Por exemplo, uma pessoa está trabalhando, ele é professor. Todo mês, final do mês, ele ganha. Ele ganhando e gastando. E não sobrou nada. O mês seguinte, segundo mês, terceiro mês, não precisa pagar o homes, um quinto. Até que chega a data, aquela data que, como eu falei, uma vez por ano. Cada um escolhe uma data. Por exemplo, final do ano. Quando chega final do ano, o que sobrou, às vezes as pessoas Do ganham, lucro. gastam. O lucro, o que sobrou agora, ele não precisa, não necessita. Esse parte que agora não precisa gastar, não precisa comprar nada, sobrou, essa parte, um quinto dessa parte tem que pagar para os sábios, e dizemos que para o imam. Imam, aquele imam Mahdi, mas nesse tempo que ele tem uma vida oculta, para o sábio que as pessoas estão seguindo, os sábios também utilizam esse para o caminho do Islã, para os pobres, para as pessoas que necessitam. Tá. Outra pergunta que estavam fazendo aqui para mim, mas eu já ia fazer, que veio na caixinha. Explica melhor para a gente, Cher, a questão do dote. Muita gente tem dúvida sobre o dote da mulher quando vai casar. O que é o Sim. dote e por que o dote é a obrigação? O dote é um pagamento, dizemos que é um presente do marido para a esposa quando eles se casam. Essa parte, o que combina entre eles, se concorda o marido e a esposa, início da vida, antes de se casar, fazer o casamento, tem que eles combinar, concordar os dois sobre o dote. O que eles combinam? Melhor, dizemos que o Islã também confirma que não seja uma coisa muito alta, porque isso é obrigação do marido, tem que pagar quando que ele tem condições, tem que pagar para a esposa, um presente para ela. Por isso, Islã, dizemos que certo, esse não é o valor das pessoas, valor da esposa, Isso só é presente para ela, um agradecimento que realmente está mostrando como o Islã está dando atenção para as mulheres. Início da vida dela, o marido paga esse presente para ela. E é uma obrigação. O casamento, ele é válido caso não dê o dote, porque sim, o dote pode ser em presente, vamos dizer, uma flor, um perfume, uma roupa, ou tem que ser em dinheiro? Pode ser o que eles combinam. Pode ser as coisas materiais, pode ser as coisas espirituais. Por exemplo, pode ser dote de uma visita de Imam Rizal no Irã, por exemplo. Uma pessoa coloca, às vezes, especialmente quando eu estou fazendo o casamento das pessoas, aviso eles, colocam uma visita do Imam Rizal salam no Irã. É obrigatório do marido, quando que tem condições, leva a esposa para visitar o Imam Rizal. O Alcorão pode ser um dote? Sim, o Alcorão sagrado e o dote pode ser um perfume
né? Pode ser perfume, pode ser um carro, pode ser o que eles Dentro das combinam. condições. Melhor, melhor sempre que seja as coisas bem simples, não seja as coisas caras que dificulta para o marido. Porque Tá. esse é o obrigatório do marido. Se uma pessoa pensa que não vou pagar, isso é proibido. Uma pessoa pensa desse jeito. Mesmo que se uma pessoa não tem condições de pagar, mas esse pelo menos sente que ele está devendo, sentir esse jeito que ele está devendo para a esposa. Se às vezes acontece isso muito, passou uma pessoa ficaram mais velhos, eles ficaram mais velhos, ainda ele não pagou, ainda doce. Porque eles vivem com respeito, eles vivem, ela não está pedindo, porque todas as coisas que precisa, e ele está dando. Mas é obrigatório, obrigação do marido. Se ele tem condições, e tem que pagar para ele. Tá. Sobre o hijab, por que usamos o hijab? Está no Alcorão um versículo que fala sobre o hijab? É uma dúvida que muita gente tem e pergunta, está no Alcorão? E se está, em qual sura que está? Sim, e esse existe no livro sagrado que está obrigando para utilizar o hijab. Que o Allah subhanahu wa ta'ala está falando para o profeta Muhammad, avisa as mulheres que eles utilizam o hijab, jilbab. Jilbab, vestimento que cobre o corpo completo, que, que começou, o profeta Muhammad avisou para a família para utilizar esse jeito. E esse, podemos dizer que o hijab não começou com o Islã. O hijab, antes do Islã, existia. Por exemplo, as pessoas que hoje entram, quando a gente entra na igreja, existe a imagem de Maria. Maria está com véu ou sem véu? Está com véu. Está com véu. Está mostrando que Maria, antes do islamismo, está mostrando que Maria usava o hijab. Sim. Até hoje também existe algumas igrejas que quando entra uma porta, entra um lado fica os homens, outro lado fica as mulheres. Mulheres quando entram, eles começam a cobrir o cabelo e cabeça. Eu fui para Curitiba, isso sempre estou falando para as pessoas. E tinha um museu. Entramos no museu, a gente estava olhando as fotos. Achei uma foto que as mulheres, igual as mulheres muçulmanas, mas na rua. Perguntei esse qual cidade? Ele falou aqui Curitiba. Perguntei quantos anos atrás, eles falaram que 80 anos atrás. As mulheres não muçulmanas, as mulheres cristãs, né? Mas eles estão na rua como uma mulher muçulmana com a roupa completa. Por isso está o véu cada vez está o que primeira coisa Allah subhanahu wa ta'ala, ele que como criou o ser humano, ele sabe qual é melhor para esse ser humano. Por isso é obrigatório para as mulheres usar o véu. Esse, logicamente, também concorda, que eu vou falar rapidamente. Quando a gente, às vezes as pessoas perguntavam por que eles ficam limitadas, as mulheres muçulmanas ficam limitadas. Eu falei, por quê? Eles falaram que porque eles usam o véu. Eu falei que com o véu, ela não fica limitada. Ela pode participar de todas as coisas que as mulheres brasileiras sem véu estão participando. Uma mulher muçulmana com véu que participa, professora, engenheira, motorista, no esporte, qualquer parte do esporte, uma mulher muçulmana com véu está participando. Fora disso, quando a gente está entrando a casa, a gente tranca a porta. Quando a gente tranca a porta, se limita ou se protege? A gente está se protegendo, com certeza. Nós temos duas laranjas, a fruta, temos duas laranjas.
uma com casca, outra sem casca. Depois de uma semana, vamos voltar forte, mais beleza ainda. Ah, Né? tá com calma. Normalmente, e hoje as pessoas falaram que quando eles têm o véu, os brasileiras revertidas, elas mesmas contam que antes de usar o véu, ela estava falando de ser muçulmana. E às vezes as pessoas não respeitavam. Mas ela está falando, depois que virei muçulmana, usei o hijab, às vezes quando estou pegando táxi ou estou andando em alguns lugares, as pessoas olham para a gente com respeito. As pessoas respeitam mais que antes. Realmente isso, que o véu valoriza as mulheres. Isso é o mandamento de Allah subhanahu wa ta'ala, palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Fora disso, hoje, logicamente, cada um deles. Hoje, uma pessoa quer casar. Normalmente, vou falar. Uma pessoa que quer casar, antes eles estavam fazendo todos os erros. Mas quando chega o tempo de casamento, ele está atrás de uma mulher respeitada, uma mulher que tem bem, uma mulher que. Porque sabe que essa mulher que tem bem, uma esposa, vai ser melhor esposa para ele, vai proteger a vida dele, vai educar melhor com as crianças futuramente que ele vai ter. A Azul está perguntando, quando tira documentos, passaporte, tem que tirar o hijab? Essa, uma mulher, uma muçulmana, não precisa Eu tirar não o tirei o véu. meu. Hoje também temos muitas brasileiras revertidas, elas têm véu, elas têm carteira de habilitação, e qualquer documento, às vezes a polícia ou Detran, eles pedem um documento que pode trazer um documento mostrar você muçulmana revertida, né? Eles pedem, a gente passa um documento que o fulano ela muçulmana revertida, tá tudo isso, ela deveria usar o véu. Eles também respeitam. Temos muitas brasileiras com documento com hijab. Cher, a mulher que não, a mulher ela é obrigada a usar no sentido um pai, um irmão, o marido pode obrigar a mulher a usar o hijab? Mais outra vez pode repetir? Cortou? É, o homem, ou o marido, ou o pai, ou o irmão, eles têm o direito de obrigar a usar o uso do hijab? É, eles, uma coisa que com obrigar não dá. Com obrigar não dá. Por exemplo, obrigar que você tem que usar o hijab. Isso, Esse obrigar. não dá. Esse não dá. Uma coisa que tem que chegar a esse ponto que o hijab é obrigatório para mim, tem que usar. Isso, por exemplo, nos países islâmicos, por exemplo, no Irã, é diferente a situação, porque lá lei do país, isso aqui é obrigatório, usar o véu. Como que aqui tem a lei do país é homossexuais, né? Homossexuais aqui é como lei, eles têm liberdade deles. É a mesma coisa no Irã, tem lei que é usar o véu, é obrigatório. Quando as pessoas querem sair para a rua, tem que usar. Mas dentro da casa dele tem que estar livre. Essa parte, dizemos que o pai, a mãe, tudo isso, eles não podem obrigar. Ela tem que usar o véu. Isso tem liberdade dela. Ela tem que chegar a esse ponto que essa é a minha obrigação. Como que está usando, está cobrindo outras partes do corpo, é uma mulher muçulmana que tem crença, sabe, ela, mesmo jeito, sente que a obrigação dela cobrir com o cabelo. Aqui, como que não é um país islâmico, aqui aparece mais que as pessoas têm liberdade deles, mas, outro lado, nós também temos que
obrigação das filhas que fiquem em ordem dos pais. O livro sagrado está falando para nós que o livro sagrado está falando que os filhos e as filhas têm que ficar em ordem dos pais. E quando o pai está falando que a filha você tem que usar véu, esse de um lado ele tem liberdade dela, livre-arbítrio. Do outro lado, ela tem que respeitar os pais também. É obrigação dela escutar a palavra dos pais. Por isso tem que juntar os dois. É a mesma coisa como no Islã, nós não podemos obrigar uma pessoa, você tem que ser muçulmana. Não, e não vale. Uma pessoa tem que estudar, chegar a um ponto que é agora obrigatório para mim de, de aceitar o Islã ou andar com o mandamento do Islã. Qualquer idade, qualquer pessoa, qualquer origem pode ser muçulmano? O Islã é para a humanidade, não é só para os árabes ou para os persas. Né? O Islã é uma religião mundial para toda a humanidade. Cada vez as pessoas estão conhecendo e aceitando o Islã. Por exemplo, o Irã, um país que depois aceitou o Islã. Porque o Islã começou com o profeta Muhammad na Meca, na Medina, que hoje é a Arábia Arábia Saudita. Saudita. O Irã não era um país islâmico. Depois, o povo aceitaram o Islã. Né? Depois cresceu, andou para frente. E hoje, o Islã, aqui no Brasil também, tem muitas pessoas que estão estudando, eles aceitam o Islã. O Islã não existe nada de diferença entre um muçulmano revertido novo com um muçulmano origem do Islã. Não existe nada de diferença. Por isso, o Islã para todas as pessoas, quem que estuda, conhece o Islã, quer aceitar o Islã, bem-vindo, de qualquer idade, e bem-vindo, é a porta aberta. Uma brasileira não muçulmana pode casar com um muçulmano e continuar na sua crença? Essa parte sobre o casamento, nós temos um muçulmano não pode casar definitiva com não muçulmana. Temporariamente pode ser. Um casamento temporário. Mas por Mas quê? O que acontece? Porque a gente escuta muito, chefe, outros lados sim, falando que o homem pode sim. casar com uma mulher não muçulmana. A gente não diz em questão de não ser melhor ou pior por causa da questão da família. Mas É. é pecado casar com uma mulher cristã ou uma mulher, vamos dizer, judia? Nós temos um casamento, temos dois tipos de casamento. Primeiro, saber esse casamento temporário e casamento definitivo. E melhor é casamento definitivo. Nesse sentido de um muçulmano pode casar temporariamente com não muçulmana, mas das religiões divinas, como uma judia, uma cristã, Isso, ele pode casar. é isso Mas, que eu como eu queria saber. falei, temporariamente. Por que não pode casar definitivamente? Porque diz que, para frente, eles vão ter uma família, vai ter os filhos. Esses filhos, agora, se a mãe não muçulmana, futuramente, e quem que vai educar esses filhos? Esses filhos vão ser educados, ensinados através de a mãe que não é muçulmana. E com certeza pode puxar um caminho fora do caminho do Islã. O Islã não quer que dentro de uma família muçulmana, o pai é muçulmano, mas os filhos futuramente, eles começam a pegar o ensinamento de não muçulmana para ser fora do caminho do Islã. Grande parte de que o Islã não aceita, que não vale o casamento definitivo de um muçulmano com não muçulmano, pela causa de ser diferença
da crença, diferença da crença. Então, essa é uma dúvida que a gente tem, porque vários líderes religiosos falam que não é recomendado, mas eles não dizem que é algo pecado, mesmo o casamento definitivo, mas que não é recomendado por questões familiares mesmo, como o chefe falou. Esse realmente vai acontecer muitos problemas. Uma pessoa que tem uma religião, outra fica com outra religião, e para frente vai acontecer muitos problemas entre eles. Por isso vai puxar para frente um divórcio entre eles. Por isso o Islã não quer que aconteça esse para frente futuramente, depois que eles ter o filho, a filha, agora começa dificuldades entre eles, especialmente parte da criança, agora eles começam para o divórcio, que aqui fica injustiçado as crianças, como vai ser o direito dessas crianças. Por isso o Islã fala que temporariamente não tem problema, mas definitivamente esse não é permitido. Tá. Porque tem uma seguidora aqui que está falando que ela vai se casar com um muçulmano e ela é cristã e ela não quer se converter, ela é convicta da religião dela e ela queria entender isso, porque aqui, ó, ela terá que se converter só apenas aparentemente por causa da família do marido, porque o futuro marido é muçulmano e ela é cristã. Essa parte da religiosamente, se uma pessoa acredita, religiosamente não vale ser um muçulmano casa com não muçulmana. Por isso, eu recomendo que ela pergunta sobre esse sentido para não entrar um erro religiosamente, se ela acredita. Se não acredita, isso é outro assunto, outro assunto. Mas se ela acredita, melhor pesquisar sobre esse sentido. Eu recomendo que não fazer Não, esse ela casamento. acredita no Islã, mas ela é cristã, ela gosta de ser. Não, sim, acreditar uma coisa e aceitar o Islã outra coisa. Tem que ser, esse casamento definitivo com muçulmano com muçulmana. Muçulmano com não muçulmana não vale esse casamento. A questão, Zu, quando se fala na questão de muçulmano e não muçulmano, é que os muçulmanos acreditam em Deus único, na unicidade de Deus. E os cristãos não acreditam nessa unicidade, por isso essa divergência entre as religiões. Não é a questão das práticas religiosas, e sim a questão desse ponto. Estou certa, chefe? Me corrija se eu estiver errado. Sim, com certeza, essa parte totalmente existe essa diferença entre a crença deles, que um deles acredita em um Deus único, outra acredita em Trindade, um acredita em Jesus, profeta de Deus, outra acredita que Jesus é filho de Deus. Com certeza existe diversidade, existe entre eles. Fora disso, religiosamente, estou falando que a religião não permite, por isso melhor as pessoas que querem casar, melhor eles, se eles acreditam que das palavras da religião, melhor não entrar nesse casamento e estudar e Então, deixa eu para tirar uma dúvida, chefe. Então, é assim. Por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque diz que assim, um muçulmano pode casar com uma não muçulmana, no caso cristã ou judia, nesse sentido, mas o casamento tem que ser feito o Katbikter, né, no Sheh, e depois essa judia ou essa cristã pode voltar à crença dela, mas no momento do casamento tem que ser feito o casamento religioso islâmico. no tempo de casamento tem que ser um casamento islâmico. E se ela não quer aceitar o Islã, eu recomendo que elas podem fazer, se eles querem se casar, não tem problema, ou se eles aceitam, ela aceita, eles podem fazer um casamento temporário de, por exemplo, 15 anos.
Depois eles podem renovar, não tem problema. Para não acontecer esse problema que Mas se eles definitivamente tiverem filho nesse período, chefe, não tem problema. mas Não tem não é a mesma problema. coisa a questão da educação? Não, esse existe, esses problemas existem. Mas como que o Islã permite que um casamento temporário entre eles não tem problema, que um muçulmano pode casar com não muçulmana temporariamente? Por isso, nesse sentido, para não ficar eles nos erros, podem fazer esse casamento temporário depois ela pode estudar. Se ela se interessou com o Islã, pode se reverter e depois eles podem fazer o casamento definitivo. Entendi. Mudando um pouco de assunto, sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus no Islã, chefe? Jesus, na visão islâmica, é um dos profetas. Um dos profetas muito importantes que foi revelado depois de Moisés e antes do profeta Muhammad. O livro sagrado foi revelado para ele, os evangelhos. Jesus, o livro sagrado está mostrando, está falando para nós a história do profeta Jesus. Temos um capítulo Maria, que conta para nós a história de Jesus. E realmente a vida dele é milagrosa. A vida de Jesus milagrosa. E realmente ele não tem um pai físico como que a gente tem. Allah subhanahu wa ta'ala respirou através do anjo Gabriel na Maria, e através dessa respiração ela ficou grávida para Jesus. A primeira coisa que Maria, quando ela estava na barriga da mãe, Maria, eles prometeram que quando nasce essa criança, eles vão deixar na sinagoga, aquela época era sinagoga, antes do cristianismo, não é? Para servir no caminho de Deus. Eles não sabiam que essa criança vai ser menina. E depois que nasceu, eles acharam que nasceu uma menina. E falaram, e agora? Porque não era acostumado de deixar uma menina na sinagoga. Mas eles falaram como que a gente prometeu, vamos cumprir, vamos deixar na sinagoga ela para atender, ajudar as pessoas, rezar, suplicar. Depois que Maria ficou uma pouca da idade, levaram para a sinagoga para servir no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Até que passou um tempo, depois chegou o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala queria o nascimento de Jesus. Por isso, respirou através do anjo Gabriel na Maria, e através disso ela ficou grávida para Jesus. Durante o tempo, nós temos algum dito, está falando, duração de gravidez de a Maria para o Jesus, quanto tempo? 3 dias. 3 dias, todo esse tempo é 3 dias. Em 3 dias, a Maria, Deus soprou o Espírito de Jesus, é isso? Sim. No ventre de Maria, Maria, durante 3 dias. Todo esse tempo de gravidez dela para o Jesus foi 3 dias. 3 dias. Que depois cada vez que Zacarias entrava da Maria, encontrava ela, achava algumas frutas na frente de Maria. Perguntava as frutas que não existia aquela estação. Perguntava Maria, de onde que essas frutas? Ela falava que Allah subhanahu wa ta'ala que está revelando essas frutas para mim. Allah é Deus, tá, gente? Vocês entenderem. Allah é Deus. Allah, Deus que está revelando essas frutas para mim. Porque o Criador, Deus, queria que ele, Jesus, se sustenta através da fruta do paraíso, porque ele vai ter grande responsabilidade, um profeta de Deus. Por isso, todas essas partes de milagre. E quando chegou o nascimento dela, ele nasceu, Maria falou, oh Deus, e quando que
depois do nascimento da criança. E como que vou falar o que vou falar para a comunidade? Porque ela era famosa entre a comunidade e Virgem Maria, uma pessoa Santa. pura. E ela falou, oh Deus, e como vou encontrar a comunidade? Allah subhanahu wa ta'ala, Deus revelou para Maria que fica quieta, que essa criança vai resolver. E depois que nasceu, ela levou a criança na cola, encontrou a comunidade, começaram a cada um xingar, falar uma palavra, você era uma mulher, uma menina pura. E como que, de onde essa criança? Lá Jesus começou a falar que sou o servo de Deus, foi revelado, livro sagrado para mim. Né? E a palavra início, palavra de criança, Não nasceu bebê agora. ainda, Isso recém-nascido. é milagre dele. Toda essa parte que estou falando é milagre de Jesus que acreditamos. Que depois ele cresceu, ficou mais jovem, ele estava dando a cura para as pessoas que A tinham cura. doença, que não tinham remédio naquela época. Ele estava dando a vida para as pessoas, para os Ressuscitando os mortos, mortos. para esse morto. Tudo isso com permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. É Allah que Curando estava dando cegos. permissão para ele. Todo esse está mostrando que o milagre de Jesus que na visão islâmica, como que os muçulmanos acreditam. Eu às vezes falo para os cristãos que nós somos cristãos mais que vocês, porque nós acreditamos em Jesus e Maria mais que vocês. Realmente, é uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que estuda, pesquisa sobre a vida de Maria e Jesus no livro sagrado, vai descobrir que os muçulmanos realmente acreditam em Jesus e Maria mais que outras pessoas. Uma coisa que me perguntam sempre, Maria, é uma dúvida que as pessoas têm, por que que nós não comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Como que nós temos os profetas, todos os profetas, temos o profeta Moisés, temos o profeta Abraão. O profeta, no tempo deles, era mundial, no tempo deles. Quando chegou, por exemplo, o profeta Abraão. Depois que chegou o profeta Moisés, acabou a missão do profeta Abraão. Continuou através do profeta Moisés. E quando chegou o profeta Jesus, acabou a missão do profeta Moisés. Começou a missão de Jesus. É a mesma coisa quando chegou o profeta Muhammad, acabou a missão do profeta Moisés. Começou a missão do profeta Jesus. Começou a missão do profeta Muhammad. Como que o profeta Muhammad, o último profeta, e nós acreditamos no caminho dele, sim, acreditamos todos os profetas. Mas como que o profeta Muhammad é o último profeta, o profeta atual nesse tempo, e por isso nós seguimos o mandamento dele, nós seguimos a palavra dele e nós seguimos como nascimento dele, ou martírio dele, falecimento dele. Sobre Jesus também acreditamos que essa data, e mesmo alguns cristãos também acreditam que não é dia 25 o nascimento de Jesus. Não Não é é dia essa 25. data. Não é essa data. Fora disso, a gente não está contra de essa comemoração dos irmãos cristãos. Pelo contrário, a gente fica feliz com a felicidade deles. O Islã confirma, dizer que vocês também, o que tem que ficar feliz com a felicidade de outras pessoas. Por isso, hoje, nessa data, mesmo que a gente sabe que não é data do nascimento de Jesus esse dia, mas a gente está dando presentes para os irmãos cristãos, a gente prepara comida, dá para eles, a gente vai visitar eles. Hoje está acontecendo. Imam Khomeini, se vocês pesquisam Um líder sobre religioso no Irã, tá, gente? isso, que fez a Revolução República Islâmica do Irã, Ayatollah Khomeini. Quando ele estava na França, no Pelo Chato, um tempo ele estava lá, quando chegou o tempo de esse Natal. Natal, Imam Khomeini falou para as pessoas comprar um presente e levaram para os vizinhos que ele estava lá, pela causa do Natal.
Isso está mostrando que nós não somos contra o Natal, pelo contrário, a gente também fica feliz. Sim, não é uma festa islâmica, Islâmica. mas a gente fica feliz Respeitamos a corporação com cristã. respeita e participa. Às vezes as pessoas perguntam que, por exemplo, uma revertida, uma brasileira ou brasileiro dentro de uma família que não é muçulmana. E fala, Sheikh, a família está fazendo comemoração do Natal e como é, a gente tem que participar ou não, ou nós vamos sair para fora? Eu falo, não, pelo contrário, você fica dentro da casa, fica feliz com a família, dá parabéns para eles, compram presentes para eles. Realmente isso é questão. Entendi. Dizem que Maria, a data não é 25, no ponto de vista islâmico, pelas contas e a estação da época. Na Sim, Palestina, era sim, uma época que não tem nada a ver com a estação do dia 25 de dezembro, né? tá certo, tá É, certo. por causa da questão da fruta, da Isso, água, do clima. isso, sim, tá certo. Por isso acreditamos que data mais para frente. Deixa eu ver o que perguntaram. Sheikh, acredita que muitas pessoas abraçam ainda o Islã, tenho no imaginário o mundo árabe, ou seja, ainda há muitas confusão dos revertidos sobre o Islã e a cultura árabe. Sim, as pessoas elas misturam muito. Quem está perguntando é o Rádio Islã de Rio de Janeiro. As pessoas confundem muito a questão cultural com a questão religiosa. Essa parte, como que as pessoas não têm um conhecimento profundo sobre o Islã, às vezes eles pensam que o Islã, o muçulmano é árabe, né? O Islã tem que ser com a cultura árabe. Não esse jeito. Sim, nós temos uma grande parte da comunidade islâmica é árabe, mas hoje nós temos os muçulmanos com outras outras partes do mundo. Por exemplo, como eu falei, o Irã, o país persa, eles não são árabes, mas muçulmanos. Por isso hoje nós temos da África com as línguas francês, com a língua inglês, assim, eles muçulmanos. Aqui hoje no Brasil, com língua português, brasileiro e os muçulmanos. Por isso, dizemos quando a gente tem que separar a cultura islâmica com a cultura árabe ou com a cultura persa. Nós temos uma cultura islâmica. Qualquer coisa que seja a cultura islâmica é comum entre todos os muçulmanos, seja iraniano, seja libanês, seja brasileiro, seja da África, porque a cultura islâmica, sim, todo país tem uma cultura. Por exemplo, libanês tem uma cultura. E o povo de libanês, seja os muçulmanos de lá, ou seja cristãos do Líbano, ou seja os turus, os outros grupos de libanês. Aqui no Brasil, o Brasil tem uma cultura brasileira, seja os muçulmanos brasileiros ou seja para os não muçulmanos. Por isso tem que separar aquele que é uma cultura do país diferente da cultura islâmica. A cultura islâmica é comum entre todos os muçulmanos no mundo inteiro. Qual é a maior dificuldade? A Rádio Islã Rio de Janeiro está perguntando. Qual a maior dificuldade do Islã no Brasil? Qual que mais está falando? E algumas pesquisas mostram que a quantidade de pessoas que entram no Islã por conversão é a mesma que abandonam. É verdade isso, Sheikh? Essa parte de dificuldades dos muçulmanos aqui no Brasil, realmente existe dificuldade, porque não é fácil uma pessoa que cresceu com a cultura brasileira ou um país, num país islâmico, lei do país totalmente diferente, não é um lei islâmico. Fora disso, não existe em todos os lugares a comunidade islâmica. Imagina uma pessoa de uma cidade, ela descobriu o Islã, começou a pesquisar, estudar, depois se interessou, ele achou que é o caminho certo, ele quer se reverter. Uma pessoa
e quer ser praticante. Imagina uma mulher uma cidade sozinha, ela muçulmana. E agora ela tem que usar o véu dela, está andando, saindo para frente, para fora, sozinha, ela que está usando o véu. Às vezes as pessoas começam a xingar, as pessoas começam a falar o homem bomba, o mulher bomba, essas palavras é realmente difícil, não é fácil. Por isso, tem as pessoas que entram no Islã, às vezes encontram essas dificuldades. Além disso, qualquer pessoa que pesquisa e entra no Islã, nós temos alguns tipos. Algumas pessoas entram no Islã, às vezes, pela causa do interesse deles. Por exemplo, uma pessoa quer casar com uma pessoa. E, pela causa desse casamento, ela se reverte, aceita o Islã. Ou, às vezes, uma pessoa quer viajar para um país islâmico. Ou ele viajou lá, encontrou algumas culturas islâmicas, voltou, se interessou, começou a se reverter. Mas não tem um conhecimento profundo. Depois de um tempo que ele olha que tem essas dificuldades, tem esses problemas, é porque tem que usar o véu, não aguenta, ele vai embora. Mas existe as pessoas também aceitaram o Islã com coração, com pesquisa. Esse tipo das pessoas também existe hoje no Brasil. Mesmo que eles passam dificuldades, mas eles não largam o Islã deles, porque aceitaram o Islã com a pesquisa. Por isso, quando uma pessoa entra no Islã sem pesquisar, pela causa de algumas interesses, ele vai sair, normalmente vai sair para. Mas aquela pessoa que aceitou o Islã com a pesquisa, com estudo, tudo isso, ele fica bem firme. Hoje nós temos muitos brasileiros revertidos que eles têm, às vezes, mais fé que a gente. Com certeza, eu vejo muitos mesmo, revertidos que são mais, mas têm mais fé pelo estudo mesmo. Existe bastante seguidora minha, realmente, que são muçulmanas, que vivem em interiores, onde não tem outras muçulmanas. A Garcês falou que ela se converteu há um mês e ela é a única que usa hijab na cidade dela. Como faz, chefe, para uma pessoa se reverter ao Islã? Qual é o primeiro passo? Sobre a primeira palavra para esse tipo das pessoas que se reverteram, as cidades interiores, longe de onde tem a comunidade islâmica, longe da comunidade islâmica, essa palavra seja um presente para eles, que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar mais recompensa para esse tipo das pessoas que uma pessoa sozinha na cidade aceitou o Islã, mas fica bem firme no caminho dele, com certeza recompensa dele mais que outra revertida que mora dentro de uma comunidade islâmica. Por isso, inshallah, fica bem firme, forte nesse caminho. Porque para um revertido, o primeiro passo esse que é, ele tem que cada vez começar a estudar, aumentar o seu conhecimento. Não fica com pressa, que agora tem que fazer um, dois, três, quatro. Allah subhanahu wa ta'ala não vai cobrar dele igual um muçulmano que já nasceu muçulmano, já tem conhecimento. Não vai cobrar ele igual aquele muçulmano. Mas Allah subhanahu wa ta'ala vai cobrar aquele revertido na outra vida ou que ele tem conhecimento. Cada vez que ele estuda, aumenta o seu conhecimento, começa a praticar. Se tem 1% de conhecimento, mas esse tentar e participar, esse 1%, 100%. Participar perfeito. Até que cada vez aprender. Uma das coisas que é importante é a oração. A oração é obrigação de todos os muçulmanos. Por isso, primeiro passo, vocês estão falando para os revertidos. Para uma pessoa que ainda não é revertida, outro assunto. Ele tem que cada vez
e começar a estudar, É, pesquisar. a pergunta mais é a questão de quem vai se reverter, para quem vai entrar no Islã, como ele Ah, inicia tá, ok. essa Primeiro reversão. passo é assim, para uma pessoa que quer ser revertida. Sim. Primeiro passo é isso, não fica com pressa, vai estuda. Estuda certinho, pesquisa certinho. Talvez não fique pela causa de algum interesse entrar no Islã. Certo que o Islã uma religião divina, uma religião certa, isso. Mas uma pessoa que não tem conhecimento entra no Islã, mas tem que saber, se entra no Islã, uma mulher tem véu, tem que usar véu. Uma pessoa não entra no Islã, tem uma oração, tem que rezar. Uma pessoa que entra no Islã é proibido beber. Uma pessoa que entra no Islã é proibido de homem cumprimentar com mulher. Uma pessoa que entra no Islã é proibido comer carne do porco. Essas coisas também existem. Sim, outro lado, existe muitas beleza. Tudo isso que também falei é beleza. E para nós, não comer carne de porco é uma beleza. Uma coisa que dizemos positivo, porque hoje a ciência confirma que a carne de porco tem doença, tem alguns bactérias que não morrem Parasita. se não chega de 400 graus. Não quero entrar agora nesse assunto, mas estou falando que no primeira visão sobre o Islã, não fica que agora é muito bonito, vou aceitar, não. E tem algumas regras que precisa participar, precisa realizar. Por isso, não fica com pressa. Vai, estuda certinho, pesquisa certinho, conversa com alguns muçulmanos. E se o seu coração bateu, e chegou nesse ponto que 100% o Islã, a última religião, a religião divina, agora tem que entrar e aceitar o Islã. E Se uma pessoa entra desse jeito para o Islã, ele vai ficar firme no caminho. Mas se não for esse jeito, com certeza vai sair e vai criar problema para ele mesmo, não para nós. assim que ele se convencer que ele quer se reverter, onde ele precisa ir até uma mesquita ou não há necessidade, ele pode fazer charrada sozinho, o testemunho, Tá. como funciona? Essa parte para fazer muçulmano, uma pessoa que quer se reverter, tem que fazer o testemunho. É bem fácil para se reverter a porta aberta, mas só precisa fazer este testemunho. 3 frases que significa não é divindade além de Deus, testemunha que não é divindade além de Deus, testemunha que o profeta Muhammad é mensageiro de Deus, testemunha que o Imam Ali é súdito de Deus. Que separar 3 frases. É melhor se tem uma mesquita, é melhor ir à mesquita, na frente de um sheikh, na frente da comunidade, fazer um testemunho. Melhor é. Se não tem, pode, pela causa dessas dificuldades, esta distância, em alguns lugares não existe a mesquita, mas pode ser através de online com um sheikh que conhecem as pessoas, uma mesquita que conhecem, pode fazer online. Você não encontra e pode ser qualquer muçulmano na frente dele, pode fazer esse testemunho. Se não existe essa também uma pessoa Isso eu vou entre si perguntar. e Deus, entre si e Deus, entre ele pode fazer o seu testemunho e virar como um muçulmano. Isso que eu ia perguntar, você pode fazer sozinho, mas tá aí a resposta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ainda. O chefe tem live daqui a pouco também, né? 9 horas, vou ter 9 Que horas. horas são agora? Eu estou sem hora aqui. Agora é 8h30, né? Tá. Só para finalizar, então, chefe, até se preparar para a segunda live. Claro que foi uma live curta, para tirar algumas dúvidas que vocês tinham, as mais importantes, que é a questão do hijab, o Islã. Eu só vou ver se tem alguma pergunta aqui para fazer, porque o chefe ainda tem que ir. Não sei se ele não está com pressa, mas como ele tem uma live, ele precisa preparar para a segunda live. Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Tem um seguidor chamado Bruno, ele está perguntando o que o Sheikh acha sobre o sufismo. O sufismo tem alguma coisa a ver com Shia? Ou tem das duas vertentes, xiita, sunita? Sufismo, nós temos, no, antes esse tempo, podemos dizer que mais antigo, temos alguns sábios, eles estavam andando como sufi. Sufi, podemos dizer que maior sufi é o Imam Ali alayhi salam. Sufi é aquele que tem mais espiritualidade, mais espiritualidade. Por isso, hoje, maior sufi é o Imam Ali alayhi salam. Temos alguns sábios que eles escreveram os livros, Jalaluddin Rumi, que é um dos sufistas, mas eles acreditavam em um livro sagrado, acreditavam no caminho do profeta Muhammad, acreditavam Ahlul Bayt, alayhim salam, é esse sufi. Uma pessoa bem simples, uma vida bem simples, uma pessoa bem religiosa, é essa. Mas esse no tempo foi mudado. Foi mudado até que chegou hoje. O sufi que hoje temos muitas coisas diferentes do que o Islã está falando. Eles como ser humano, nós respeitamos. Eles como o ser humano. Mas eles têm algumas coisas misturado com xiita, sunita, e uma parte do Islã aceitam, outra parte não aceita. Eles falam, por exemplo, a política eles deixam para fora. Se uma pessoa mata os palestinos, deixa eles para lá, não tem problema. Agora você tem que entrar, rezar, suplicar. Dizemos que não, o Islã está falando, se um lugar uma pessoa está passando dificuldade, está pedindo aos muçulmanos ajuda, se não ajuda ele, não é muçulmano. É por isso nós dizemos que o Islã é política e religião, a religião também. Tem os dois lados. Então Por isso, o sufismo hoje virou são pessoas muçulmanas, mas que introduziram rituais diferentes do que a doutrina islâmica. totalmente. Elas têm as coisas baseadas com o ensinamento islâmico, mas muitas coisas fora do que o Islã. Entendi. Eu não vou demorar muito, que o chefe precisa fazer a live dele. Por mim, eu fico mais aqui, porque a gente sempre fala, quando fala do Islã, não tem fim, ele é muito amplo, muito grande, tudo muito cheio de detalhes. A gente tentou resumir o básico aqui, mas vamos fazer mais live para trazer mais assuntos importantes que precisa trazer aqui, que tem sobre várias coisas. Muita gente pergunta sobre homossexualismo, tudo isso a gente vai trazer em outras lives. Eu quero agradecer muito o chefe. Foi muito importante essa live. Vai ficar salva, quem quiser passar para frente, eu vou deixar salva no meu perfil. Hoje é sexta-feira, um dia que acho que não tem muita gente em casa, eu acho que de sexta-feira. O pessoal sai muito aqui. E a maioria dos meus seguidores são brasileiros, não muçulmanos. Bom, quero agradecer muito, chefe. Muito obrigada mesmo. Foi muito, muito importante essa live. Realmente esclareceu muitas dúvidas que já tinha e tem muitas ainda que a gente vai trazer nas próximas lives. E muito obrigada pela presença. Obrigado, muito obrigado pelo seu convite e agradeço a todas as pessoas que nesse tempo deixaram e acompanharam a gente. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.